Deixa eu contar rapidinho para vocês o que aconteceu com a serpente no deserto, porque Nicodemos sabia o que Jesus estava falando. Você sabe, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Vamos fazer então um paralelo que é muito importante. É muito bom de tomar conhecimento do que aconteceu lá no deserto, quando precisou ser levantada uma serpente. O povo de Deus saiu do cativeiro do Egito, onde eles ficaram escravos por mais de 400 anos. Deus enviou Moisés. Precisou vir 10 pragas sobre o Egito para que Faraó, na última praga, que foi a do anjo da morte, para matar todo primogênito, Faraó ficou tudo durante 9 pragas, mas chegou a última praga, a praga do anjo da morte. E ali o filho do Faraó morreu. E ele disse, pode ir embora. Vou ser breve. Eles saíram dali e entraram no deserto, passando pelo Mar Vermelho. E ali ficaram durante 40 anos, porque murmuraram demais. Poderiam ter chegado em 2 anos na terra de Canaã, ficaram 40. Tá? Muito bem. Durante o período que eles estavam lá, uma das murmurações que o povo fez, meus amados, foi a seguinte. Eles murmuraram, reclamaram do café da manhã que Deus dava todos os dias para o povo de Israel, chamado maná. O maná era que nem um pouquinho maior que um grão de arroz, pouco mais gordinho que um grão de arroz, quase que um grão de feijão, que dava no orvalho, parecia um bolinho pequenininho com gosto de mel. E eles ajuntavam aquilo e comiam. E foram saciados por 40 anos com o maná. Mas chegou uma certa hora que uma certa parcela do povo, sabe o que eles falaram? A gente não aguenta mais esse pão miserável, Moisés. Antes a gente tinha melão, a gente tinha codorna, a gente tinha lá tudo no Egito. Comer esse pão miserável, a gente não aguenta mais. O que Deus fez? Deus se irou e mandou uma praga de serpentes que eram mortais. Quando picava alguém, a pessoa morria. E começou a morrer muita gente. E aí eu sempre lembro de uma coisa, né? Me perdoem a palavra jula, mas quando a água bate na bunda, é que às vezes a gente se mexe. Não deve ser assim, eu espero que não seja conosco, tá? Porque foi aí que o povo falou, ai, vai lá Moisés, ora Deus, tá todo mundo morrendo, ai Moisés, ora. Aí Moisés falou, Senhor, a gente vai morrer todo mundo aqui, o Senhor nos trouxe de lá para morrer aqui, tem misericórdia de nós, Senhor. Aí Deus falou, então Moisés, você vai pegar uma serpente de bronze, faz ela, põe na ponta de uma haste de madeira e finca na areia. Todo aquele que olhar para a serpente, o veneno que entrou dentro dele, ele vai ser tirado, não vai ter efeito veneno. E foi assim que aconteceu. As pessoas olhavam para a serpente de bronze, mesmo picada pelas cobras, e nada acontecia com elas. Só um detalhe sobre isso, tá? Sabe o que fizeram com essa vara? Durante 430 anos, mais ou menos. Eles colocaram num pedestal, chamavam ela de Neustã e queimavam incenso para ela, achando que a vara tinha poder. O que sarava as pessoas? A palavra de Deus, é a fé na palavra dele. É o que salva você hoje, é a fé na palavra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, olha que bonito isso. Quem é que estava lá no Jardim do Éden junto com Adão e Eva? A antiga serpente, o dragão, Satanás. Foi ele que chegou para Eva e disse, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E o que o diabo conseguiu fazer? Ele conseguiu injetar o veneno do pecado dentro da raça humana. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Olha o que aconteceu. O veneno do pecado entrou dentro do homem. Agora o Cordeiro de Deus veio para tirar. Como é que ele faz isso? Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, agora você também, meu filho, será levantado na cruz. Só que o que Jesus fez? Como estar em Cristo? Ele prometeu em João 12:32. Ô, amado, essa é a chave. Essa é a chave do céu. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus levou você com ele para a cruz para te lavar do sangue dele do pecado. É isso que ele fez. Está escrito isso. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que nós, como velhas criaturas, velhos homens, fomos crucificados com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. E o versículo seguinte, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Hoje temos ceia. O que nós celebramos na ceia? A morte de Jesus. Anunciais a minha morte até que eu venha. É isso que anunciamos. Nós vamos trazer à memória. Jesus morreu na cruz. Só que isso não resolve a tua vida. Agora, quando você tiver recebido de Deus a graça de crer que você morreu com Cristo, isso transformou a tua vida.
Jesus ter morrido é um fato histórico, concluído. Você ter morrido com Cristo depende só de você pedir fé a Deus para que você creia, só. É isso que nos une aqui. Todos nós que aqui estamos, confessamos a mesma coisa. Eu fui atraído por Jesus, eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Versículo 4 ainda diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele. Ele não foi sepultado sozinho, nós fomos sepultados com ele. Louvado seja Deus. E nós já louvamos aqui. Efésios capítulo 2, verso 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha lá, está escrito. Por isso que eu gosto de lembrar, estava falando com aquela querida, fica firme no que está escrito. Eu não posso estar firme no que todo mundo fala, ou no que alguém fala. Eu preciso estar firme no que eu quero saber, me mostra o que está escrito na Bíblia. Lembra dos bereanos? É uma citação feita na Bíblia, quando Paulo esteve em Tessalônica, pregando. Ele pregava, mas ele disse assim, os de Bereia eram muito mais nobres do que vocês. Porque quando eu pregava, o que eles faziam, os de Bereia? Iam consultar na palavra de Deus. Deixa eu ver se o que Paulo está falando está alicerçado aqui na palavra. Por isso que eu peço a vocês, meus amados, eu também posso não estar aqui. Eu não falo isso como prevendo minha morte, não. Eu falo isso por amor a vocês. Eu posso um dia não estar aqui. E eu não espero. Aliás, eu tenho pedido a Deus, por mim e por vocês, para que nenhum de nós fique firme em nenhum aqui. Mas que todos nós sejamos firmes na palavra de Deus, porque não importa se eu estarei, se você estará, o que importa é que todos nós estamos firmes no que está escrito. Então fica firme no que está escrito. Se está escrito que eu morri com Jesus, olha que lindo a pregação do Evangelho de forma simples em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Olha que linda essa mensagem de forma tão simples, quando Paulo ensinou aquele jovem pastor. Como se eu estivesse ensinando um jovem menino aqui. Eu ia falar assim também. Olha, meu menino, palavra fiel. A palavra de Deus é fiel. Fala dela. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Meus amados, esta é a mensagem simples. E sabe o que é a nossa morte com Cristo? Se morrermos com ele. Este é o verdadeiro batismo. Esse é o batismo que salva. Vou adiantar. Batismo nas águas é uma festa para nós, é uma alegria para nós e principalmente para quem está sendo batizado. Mas o batismo nas águas não salva ninguém. E eu sei que existem alguns lugares que acreditam nisto. Que o batismo nas águas é o novo nascimento. Da mesma maneira que acredito que aceitar Jesus é um novo nascimento. Nós precisamos ter clareza nas Escrituras. Qual que é o batismo que salva? É o de Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis, ou ignorais, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Peraí, quem que batiza na morte? Deus. É quando ele te convence. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É quando você crê. Sabe aquele crer que você fala, eu creio, está escrito, eu creio. Eu creio, eu tenho certeza disso. Eu não sabia disso, agora eu sei e agora eu creio. Oh, que coisa maravilhosa. Eu não entendo isso até hoje, José. Se você me perguntar para entender, pastor, mas me explica como é que nós morremos. Eu não sei, isso é um poder de Deus tremendo. Eu só creio nisso. Deus deu o seu filho, ele deu o seu filho unigênito. Olha o quanto que ele nos ama. Olha a morte que Jesus morreu naquela cruz quando a gente toma ceia. Eu não gosto muito, te falo assim, deixa eu abrir meu coração. Eu vejo que o momento da ceia é um momento que a gente deve deixar as brincadeiras de lado. O momento da ceia deve ser um momento mais sério, mais introspectivo. Quando a gente vai tomar a ceia, eu gostaria sempre, eu tento sempre fazer isso, de tentar imaginar o que Jesus passou naquela cruz, ele moído naquela cruz. Toda a maldição da raça humana, todos nós caímos sobre ele. Ele foi moído. Então, tomar a ceia, para mim, é um momento muito introspectivo, onde a gente deve deixar as brincadeiras de lado e realmente agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque essa graça é tão maravilhosa e o Senhor me deu fé para acreditar que eu estava lá. Eu tenho parte nisto. Quem deve tomar a ceia? Quem tem parte nisso? Eu creio. Então, toma a ceia. Ser batizado por Deus na morte é ter tido a revelação desta obra. É Ele te fazendo crer de uma forma doce e irreversível. Quando Deus te faz crer, é irreversível. Uma vez por todas, na minha mão, ninguém arrebata. Já estou crucificado com Cristo. E agora, não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Eu fui revestido de Cristo.
Agora ele é a minha vida, é a sua vida. Então todo aquele que crê, esse deve então testemunhar. Batismo nas águas é para quem nasceu de novo. Não é o novo nascimento. Batismo nas águas é um ato posterior ao novo nascimento. É como se você estivesse deixando claro para toda a comunidade que você está. E mais importante, aliás, muito mais importante do que a comunidade, é você dizendo para Deus, Senhor, eu creio em ti. E dizendo para o diabo, eu não sou mais teu, eu não pertenço mais a ti. Porque o diabo estava lá no batismo de Jesus. Ele estava lá. Porque depois de 40 dias ele estava lá tentando Jesus. Se tu és filho de Deus, eu estava lá no dia que Deus falou que você era filho dele. Mas então, se você é filho dele, manda que essas pedras se tornem pães. Então, olha que bonito, o testemunho que se dá no batismo nas águas. Eu creio. Eu creio. Creem que? Na palavra de Deus que diz em João 12:32 que eu fui atraído por Jesus, eu fui crucificado com ele, eu morri com ele, eu fui sepultado com ele, eu fui ressuscitado com ele. Eu creio no que está escrito. E Jesus ainda falou assim, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então eu quero fazer o que Jesus falou para fazer.